Chegamos aqui no podcast do Poder em Negócios, falamos já, você conhece, você já assistiu vários episódios aqui nesse podcast que vem trazer insights, ideias positivas. Falamos com vários mentores que trouxeram aqui insights que com certeza agregaram bastante o seu conhecimento, te impulsionaram. Isso é muito importante para o teu crescimento e esse podcast tem o objetivo de fazer com que você cresça bastante, que seja uma mola propulsora na sua carreira profissional. A ideia nossa é sempre trazer ideias positivas, exemplos bons e também desmistificar algumas questões que muitas vezes limitam o empreendedor, limitam o empresário que tem oportunidade de crescer, mas acabam ficando ali estagnados, parados. Muitas vezes os negócios acabam fechando. E para entender isso, a gente vai conversar hoje com o Gustavo Zanqueta, que é psicólogo, que entende tudo sobre mente, mentalidade humana, porque o ser humano, não é, Gustavo? É cheio de coisa na cabeça, não é? Seja verdade. muito bem-vindo aqui ao podcast do Poder de Negócios. Muito obrigado, Thiago. Eu fiquei muito feliz com o convite. Estou sempre à sua disposição. Assim, como que a mentalidade de uma pessoa, um empreendedor, um empresário, pode, de fato, afetar no trabalho, na carreira, no sucesso? Veja, Thiago, a mentalidade do empresário pode afetar tanto positivamente quanto negativamente, né? A gente costuma dar muita ênfase à influência negativa da questão da mentalidade, né? Mas ela pode também ser uma grande mola propulsora, a verdade é essa, né? Então, quando a gente fala de mentalidade, como é que eu entendo isso? Como é que a psicologia entende isso? Veja, é a maneira como a pessoa encara os desafios da vida, ok? E como funciona a autoestima dela. Como ela se sente capaz ou incapaz de enfrentar esses desafios, né? Então, a mentalidade é isso. Se esse empresário encara as adversidades, porque existem muitas, né? Quem monta uma empresa, enfim, está no mercado de trabalho, tem que lidar diariamente com questões, com dificuldades, obstáculos, enfim. Se essa pessoa encara esse obstáculo como o ponto final, né? Como um obstáculo intransponível, né? E isso tem a ver com a autoestima, ou seja, eu não me sinto capaz de passar por esse obstáculo, ali a atividade profissional dele está fadada ao fracasso. Agora, por outro lado, se a pessoa encara a adversidade como aprendizado, isso é muito importante, aprendizado, se sentindo capaz de superar os obstáculos, aí eu não tenho dúvida nenhuma que a empresa dele, a iniciativa dele, seja ela qual for, vai prosperar. Agora, a gente sabe que tudo isso começou algum dia, não é? Essas crenças que a gente chama de crenças limitantes começaram algum dia. E geralmente na infância, questões familiares, isso tudo impacta nisso, na vida da pessoa, quando ela atinge a maioridade, quando ela chega na fase adulta. Uhum. É importante a gente explicar isso, né, Thiago? O que são as crenças limitantes? As crenças, você imagina, eu vou falar aqui de uma figura para as pessoas entenderem bem, né? Vamos entender que a nossa psique, ela é uma árvore. Então, a gente tem lá as folhas, os frutos, são os comportamentos, tá? Como eu estou agindo no dia a dia. O tronco da árvore são os pensamentos, tá? Como eu penso. E as raízes são as crenças, ok? Então, se a árvore tem raízes fortes, raízes poderosas, obviamente essa árvore terá uma vida longa e etc. Agora, se essa raiz for prejudicada, né, for fraca, essa árvore não vai para frente. Assim funciona com as nossas crenças. O que são as crenças? São aquelas verdades absolutas para mim, né? Eu costumo brincar com meus pacientes, com meus amigos, que eu sou aqui de Campinas, eu sou torcedor da Ponte Preta, né? E eu costumo brincar que eu tenho a crença de que a Ponte Preta é o melhor time do mundo, né? E a crença, entende? Que a crença, ela não se sustenta diante da realidade. Qualquer pessoa pode falar, não é o melhor time. A minha crença diz que é. Então, a crença é aquilo que eu acredito em detrimento da realidade, mesmo que a realidade mostre o contrário. Muito bem. Como é que surgem as crenças limitantes? As crenças, elas surgem normalmente de experiências traumáticas ou de observação de pais na infância,
pais e figuras importantes na infância, ok? Aquele relacionamento que lá no início já começa a se tornar o exemplo para a criança, é isso? Isso. Então, se, por exemplo, o menino cresce numa casa, num lar onde tem um pai machista, um pai violento, ele vai criar, de repente, né, numa suposição aqui, uma crença de que o homem tem que ser machista para poder tocar uma casa, coisas assim, né? Se, por exemplo, esse pai tem dificuldade com dinheiro, olha que interessante, isso acontece muito. Se esse pai ou se essa mãe fala o seguinte, o rico não vale nada, o rico é bandido, o rico é o mal da sociedade, o dinheiro é sujo. Você entende a crença que essa criança, como é que esse ser humano vai crescer? Com a crença de que o dinheiro é sujo, de que o rico não é uma boa pessoa. Ou seja, eu não posso ter dinheiro, porque eu sou uma boa pessoa. Então, essas observação da infância e traumas também. Ou seja, de repente, eu tive lá uma iniciativa, uma empresa, e essa empresa, por um motivo qualquer, quebrou. Esse trauma pode fazer com que também eu fique extremamente inseguro e não venha de novo a empreender, por exemplo. Então, as crenças são as raízes da árvore, são aquelas verdades que a gente entende como absolutas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se eu tenho uma crença disfuncional, sabotadora ou limitante, isso vai ser uma âncora na minha vida para sempre. Bom, e é difícil de imaginar que muitas pessoas hoje estão enfrentando situações difíceis na vida, não por falta de capacidade, mas sim por uma história, por uma trajetória de vida até então que levou essa pessoa a esse condicionamento mental, né? Sim, sim. É exatamente isso. Eu atendo empresários, empresárias, que eu percebo que existe essa crença limitante e crença de escassez, inclusive. Ou seja, eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedor de ter dinheiro. Então, essa pessoa é aquele caso clássico da pessoa que se sabota. Então, o dinheiro entra e vai embora pelo ralo, porque afinal eu não me sinto merecedor de ter dinheiro, de ter sucesso, sabe? Então, existe por um lado essas crenças limitantes, e olha que interessante, Thiago, tem um grande escritor, se eu não me engano, é o Napoleão Hill, que ele diz o seguinte, o maior medo do ser humano não é o fracasso, é o sucesso. Olha que interessante. O maior medo do ser humano não é o fracasso, é o sucesso. Então, assim, tem pessoas que têm medo do fracasso? Com certeza. Né? A vergonha, a culpa, e se eu fracassar, como é que vai ser e tal. Mas também existem muitas pessoas, eu vejo isso no meu consultório todos os dias, pessoas que têm medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso, ele é algo, um espaço novo, eu não conheço, onde eu não conheço ninguém, onde e o desconhecido para a mente humana bate muito como algo perigoso. E o sucesso, a gente pode falar mais disso aqui, que é bem interessante, o sucesso ele remete a pessoa a uma fidelidade à sua origem. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa vem de uma origem muito humilde, onde o pai e mãe passaram necessidade, etc., essa pessoa se sente culpada por ter sucesso. É aquela coisa assim, se meu pai e minha mãe não tiveram sucesso, como é que eu terei sucesso? Tipo, eu não mereço isso. Exatamente. Eu tô aqui aproveitando uma viagem, um relógio caro, mas meu pai nunca teve isso. Como? Não posso. O meu sucesso, isso tudo no campo do inconsciente, o meu sucesso ofende o meu pai e minha mãe. E isso acontece muito, muito, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com as crenças limitantes e distorcidas, mas também com essa crença de que o sucesso vai ofender a minha origem, entende? Nossa, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Afinal de contas, uma palavra falada muitas vezes torna uma verdade para a pessoa. Isso é muito real, né? Sim, sim. É o caso clássico, essa coisa, esse medo do sucesso, é o caso clássico. Eu vou falar um caso bem clichê aqui, mas todo mundo vai entender. É o caso daquele jogador de futebol que do dia para a noite ficou milionário, se mudou para a Europa. E o cara, ele bate cabeça, ele toma caminhos, decisões com o dinheiro muito erradas, e depois dali a alguns anos, você vê ele lá na origem dele, morando, às vezes, lá na comunidade, do lado da família dele. Mas você pega esse cara, ele tá em paz. Olha que interessante, ele perdeu todo o dinheiro dele, mas ele tá em paz. A gente tem um caso famoso que é o Adriano Imperador, né? Ele tá em paz ali na comunidade. Como é que a psicologia explica isso? O sucesso na cabeça dessa pessoa, para essa pessoa, o sucesso ofende pai, mãe, origem.
Então, eu volto para minha origem sem dinheiro, porque ali não tem culpa e não tem consciência pesada. Olha que interessante, né? Meu Deus. Bom, mas também tem algo que também atrapalha bastante a vida dos empresários, das empresárias, que é a questão familiar. Muitas vezes a questão relacionamento com seus companheiros, companheiras, filhos, a pessoa não sabe diferenciar o tempo que precisa dedicar ao trabalho e o tempo que precisa dedicar à família. E aí algo não vai bem. Ou a família vai por água abaixo, ou o trabalho vai por água abaixo. É. Isso é um grande problema. É um grande problema e eu quero começar falando especialmente das mulheres, tá? As mulheres pagam um preço mais caro do que nós homens, porque para as mulheres existe a maternidade, né? Para nós, homens, a paternidade é algo que a gente consegue tocar numa boa em paralelo com a vida profissional, né? A gente consegue sair cedo, voltar à tarde. Agora, para as mulheres, não. Para as mulheres existem alguns fatores que são os seguintes, ó. Elas, hoje em dia, é muito comum elas postergarem a maternidade para favorecer a carreira, né? Então, elas falam, não, eu vou ter filho após aos 35, próximo dos 40, porque aí eu já tenho uma carreira estabelecida. Porque para elas, é aquela coisa, né? De repente eu vou ter que tirar uma licença maternidade, e não só licença maternidade, mas tocar o dia a dia com o filho, e isso fará com que eu vou perder espaço no mercado. E é real, perde mesmo, né? Só que, o que eu vejo no meu consultório? Essas mulheres, quando elas passam ali de 35, 38, 40, 42 e já tem uma carreira estabelecida, mas não tiveram ainda a experiência tão bonita, né, da maternidade, isso tem um peso muito forte para elas, é muito doloroso. E elas se questionam o seguinte, será que vale a pena eu favorecer a carreira em detrimento da maternidade? O que ela tem que pensar? Como que ela tem que analisar isso, quando ainda é jovem? Olha, o Thiago, é o seguinte, a questão da maternidade, obviamente, é algo muito particular para cada mulher, né? É uma decisão da mulher, porque é um esforço de tempo, de energia, né? Ser mãe, né? É algo muito que demanda muita energia e tempo e etc. Então, tem mulheres que realmente privilegiam a carreira e estão bem com isso, e tem mulheres que não, elas privilegiam a carreira porque às vezes o marido cobra, porque a família cobra, sabe? E deixam a maternidade para mais tarde e depois se arrependem. Então, o que eu diria para essas mulheres é o seguinte, faça uma reflexão profunda do que vocês mulheres querem. Se para vocês é importante a maternidade, invista nisso, sabe? Priorize a maternidade e depois a carreira. Tem tantas mulheres que são mães e têm carreiras super prósperas e vitoriosas, né? Não postergue a maternidade para atender interesses, pressão do marido ou da família. Não. Faça aquilo que faz sentido para você. Então, essa é a minha principal dica para as mulheres. E existem pesquisas hoje, Thiago, que mostram que esse fenômeno das mulheres ganharem menos em determinadas funções e tal, se dá exatamente porque elas, em determinados momentos, têm que sair da carreira, pausar a carreira para ser mãe. E isso elas têm um prejuízo depois na questão do salário. Isso é um fato. Então, a mulher ela tem que saber que, infelizmente, em algum momento ela pode vir a ter esse prejuízo nos seus rendimentos por conta da maternidade. Mas a maternidade, obviamente, é algo muito bonito, lindo e né, é muito importante para as mulheres. Então, sobre família, né, que você me perguntou. Então, tem essa questão das mulheres, essa relação das mulheres com a carreira. E, de fato, né, hoje em dia, Thiago, as carreiras profissionais tomam muito tempo das pessoas, né? Existe uma cultura hoje que eu critico muito nos meus atendimentos e tal, que é essa cultura da superprodutividade. Ou seja, eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, tenho que ir para academia, não sei o quê, voltar, tomar um café da manhã super saudável, depois eu tenho que ir para o trabalho e produzir demais, depois eu tenho que ir na academia, e não tem tempo para algo chamado ócio. Ócio, ficar sem fazer nada. Como assim, Gustavo, ócio? Ócio. O ócio é super importante. É no ócio, no momento de fazer nada que a gente consegue ter insights, reflexões, descansar esse supercomputadorzinho que a gente tem aqui. Entende o que eu tô falando? Então, o que eu brigo com meus pacientes é isso. Eu falo, cara, é legal ser produtivo? É legal. É legal ganhar dinheiro? Ótimo ganhar dinheiro. Mas também preserve na sua rotina um tempo para que você descanse. Para que você deite no seu sofá para não pensar em nada. Para que você fique jogando bolinha pro cachorro ali sem pensar em nada. 30 minutinhos,
40 minutinhos, uma horinha do seu dia, isso não é luxo, é necessidade, Thiago. Porque eu vejo hoje empresários e empresárias esgotados. A gente pode até falar disso. Esgotados, com crise de ansiedade terríveis, com crise de depressão terríveis, né? Poxa, eu poderia citar aqui para você dezenas de casos de empresários que falam assim, não, isso nunca me aconteceu, eu nunca tive ansiedade. E quando o cara bate lá com 40, 45, 50 anos, começa a ter crise de pânico. E o pânico é uma parte da ansiedade que trava a pessoa, não é? O pânico é um degrau acima da ansiedade. Então, a ansiedade, você imagina um copo enchendo e a pessoa já começa a sentir os efeitos da ansiedade, depois vem as crises de ansiedade, que a gente pode falar disso, e depois o degrau de cima são as crises de pânico. E pega, gente, assim, quem estiver nos ouvindo, saiba, não existe ninguém que esteja 100% livre disso, assim, né? Que não possa sofrer disso. Principalmente essa pessoa que trabalha demais, que não preza o ócio, como eu falei, momentos com a família, como você falou, sabe? O seu esporte, o seu lazer, sono. Thiago, hoje a ciência, felizmente, ela está cada vez mais ratificando a importância do sono. Aquela pessoa que fala assim, não, eu durmo 4, 5 horas por noite. E tá tudo certo. Mentira. Ela vai pagar um boleto caro lá na frente. A gente precisa dormir de 7 a 8 horas, sim. Toda noite, todos nós. Quem dorme menos que isso lá na frente vai ter problema. E não é trocar o sono da noite pelo sono do dia. Às vezes tira um cochilo e acha que tá tudo certo. Já existem estudos que mostram que essa coisa de compensar o sono não existe. Ah, não, depois do almoço eu dou uma cochilada e compenso. Não existe. Ou se você não dormiu 7, 8 horas naquela noite, você perdeu. E aí você tem uma perda de neurônios, isso é real. Você começa a desenvolver, além de falta de foco, ansiedade, você começa a desenvolver essa falta de sono a médio e longo prazo, você vai ter efeitos terríveis, sabe? Como, por exemplo, a falta de sono é algo que contribui muito para o pânico que eu acabei de falar. Sim. Gustavo, você falou da ansiedade, você tocou nesse ponto extremamente importante, porque o Brasil é um país muito ansioso. As pessoas, literalmente, elas sofrem com ansiedade e não percebem, né? Quando ela bate mesmo, é que aí ela não consegue respirar. Destaca primeiro, quais são os principais sintomas que você pode identificar que você está com ansiedade? Quais são os principais sintomas? Porque a ansiedade, ela é natural. Todo mundo tem ansiedade, mas ela tem um nível, né? Sim. Quando ela ultrapassa esse nível, ela começa a gerar os sintomas, é isso? Isso. É muito importante falar isso, porque aqui a gente está falando com empresários, com empreendedores. Todos nós precisamos ficar atento a isso. A ansiedade, ela faz parte da nossa estrutura psíquica. O que é a ansiedade, tecnicamente falando, no seu conceito inicial? Ela é uma ferramenta que a gente tem para nos avisar e nos preparar diante do perigo. Tá certo? Então, quando eu estou ali chegando no semáforo e o semáforo ficou vermelho, aquele avisozinho, olha, toma cuidado, fechou. Falando de uma maneira muito superficial, é essa função de nos avisar do perigo. Ok. A ansiedade, esse pequeno radar que a gente tem para identificar perigo, foi determinante na preservação da nossa espécie, inclusive, do Homo sapiens, tá? Em detrimento de outras espécies. Muito bem. Hoje, no mundo moderno, como é que a gente, então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente identifica que a ansiedade está chegando, né? Vamos lá. Sintomas físicos. Sono ruim, entrecortado. Dificuldade no apetite, ou seja, ou eu estou comendo muito ou eu estou comendo pouco, ok? Oscilações no humor, então eu começo a ficar muito irritado ou eu começo a ficar indiferente, sabe? E de repente eu estou irritado de novo. E, principalmente no corpo, vamos lá, aquelas pequenas taquicardias que a gente sente, o coração acelerou. Assim, do nada. Do nada, tá? Aquelas pequenas faltas de ar que a gente tem, que a gente começa a ficar ofegante do nada. Geralmente à noite, na hora de dormir? À noite, na hora de dormir, por exemplo, é bem comum, tá? Dores de cabeça que não passam, tá? Eu tomei remédio, mas não passa. Pode ser enxaqueca? Pode ser. A enxaqueca tá muito ligada à ansiedade também. Mas enfim, dores de cabeça muito fortes que não passam, tontura, formigamento em mãos e pés. Isso pouca gente sabe. Formigamento em mãos e pés é um sinal de ansiedade, tá? Quando chega nesse ponto de já causar sintoma físico, já tá na hora da pessoa já procurar terapia
e talvez até um médico psiquiatra. Eu sugiro primeiro procurar uma terapia, porque ali a gente vai identificar se a pessoa precisa de remédio ou não. Tá? Então, ansiedade é isso. Agora, os sintomas são esses, Thiago. O que é importante as pessoas entenderem? O que é a ansiedade, né? Então, ela é uma projeção mental no futuro, tá certo? Então, a minha mente ela fica muito projetada no futuro e muito hipervigilante com relação a perigos. Então, eu tenho lá uma reunião importante semana que vem, eu tenho lá o aluguel para pagar amanhã, eu tenho uma viagem para fazer mês que vem. Então, a mente ela fica muito projetada no futuro e conectada a cenários que ela identifica como perigosos, tá certo? Então, essa projeção no futuro e identificação de cenários que ela identifica como perigosos é ansiedade. Na prática, a gente vai começando a ficar cada vez mais tenso, porque sabe que amanhã eu tenho o perigo X, depois de amanhã eu tenho o perigo Y, e esse copo vai enchendo, tá? Se associa a tudo isso o estilo de vida. Então, de repente, eu durmo pouco, eu fico muito ligado, muito conectado em redes sociais o dia inteiro, tá certo? Eu não presto atenção, por exemplo, na minha alimentação, abuso de álcool. O álcool, ele está diretamente ligado à ansiedade, por exemplo. A gente pode falar disso. Como o álcool colabora com as crises. Então, você percebe que é um conjunto de coisas? Muita gente fala que o álcool serve para relaxar, mas na verdade, então, ele piora a situação. É importante as pessoas entenderem isso. O que o álcool faz? Vamos lá, eu também gosto da minha cervejinha de final de semana, não tem problema nenhum. Mas o que o álcool faz? O álcool, ele é vasodilatador. Ele é depressivo, que a gente chama, então ele leva a gente, de fato, não para um relaxamento, como as pessoas falam, mas para uma anestesia. Então, o álcool leva para anestesia em primeiro lugar. Ok. Num segundo momento, o álcool ele é vasodilatador. Então, ele vai dilatar nossos vasos e isso faz com que a gente tenha realmente essa sensação de relaxamento, mas aí que está o X da questão. Quando tem esse efeito da vasodilatação, a nossa pressão começa a cair. E aí o sistema nervoso, ele percebendo isso, ele começa a soltar adrenalina no sangue para a pressão nossa não cair. Então, se a pessoa está bebendo muito, ela está recebendo muita adrenalina no sangue. O que acontece, geralmente, eu vejo no meu consultório? A pessoa bebeu muito, deitou e dormiu. Só que essa adrenalina toda ficou ali no sangue. O que acontece? 3, 4 horas da manhã a pessoa acorda com crise. Porque é muita adrenalina, você entendeu? Na corrente sanguínea. Ou no outro dia de manhã ela tem crise. Ou no outro dia de manhã ela está extremamente irritada, tensa. Por quê? Por causa de toda essa adrenalina, você entendeu? Então, o álcool, ele não é... Se você sofre de ansiedade, se afaste do álcool. Olha só. E as pessoas não imaginam o ápice da ansiedade. Acham que não vai chegar lá. Mas se não cuidar, chega. E pode ser... chega para todos nós. Pode ser destrutivo. Destrutivo. O que eu recomendo, assim, né? Além da pessoa buscar ajuda, a pessoa tem que, vamos lá, atividade física, fundamental. Hoje já existem inúmeros estudos científicos que mostram que a atividade física é um santo remédio para tratar a ansiedade. Eu estou falando de atividade física diária e intensa, tá bom? Pelo menos é de 30 a 40 minutos aquela atividade física de transpirar, tá? Então, em primeiro lugar, atividade física. Segundo lugar, não tem jeito, terapia. A pessoa tem que ir para a terapia para se escutar, para entender quais são os seus gatilhos, né? Por que ela está ficando ansiosa? Terceiro, uma boa alimentação, uma alimentação livre de açúcar, porque o açúcar também tem um efeito nocivo na ansiedade, livre de álcool, tá? Livre de cafeína, tá certo? E a pessoa vai ter que olhar o estilo de vida dela. Se ela está trabalhando às 7 da manhã, às 9 da noite, vai ter problema. Se ela não tem o tal do ócio que eu falei, ela vai ter problema. Se ela não tem tempo para brincar com o filho ali no chão da sala, vai ter problema. A ansiedade vai chegar. Gustavo, você falou da atividade física e muitas vezes quem tem ansiedade às vezes não consegue porque tem um outro problema de não gostar de fazer atividade física. O sedentarismo já tomou conta da pessoa. E aí, como lidar com essas duas coisas? Como fazer o cérebro da gente gostar Eu digo isso porque eu sou assim. Eu não gosto da academia. E eu faço questão de dizer que eu não gosto. Só que eu acho que cada vez que eu falo negativamente, eu realmente nunca vou gostar mesmo da academia. Acho que eu preciso trabalhar esse falar. E
tornar isso mais próximo do meu gostar, né? Então, bom, eu vou buscar fazer academia, eu preciso gostar de mim, eu preciso fazer com que o meu organismo trabalhe, meu corpo, até para que ele possa se manter por mais tempo. Mas como trabalhar a mente para tirar essa trava, que muitas vezes travam as pessoas de uma maneira, assim, inimaginável. Você sabe, Thiago, isso que você está falando aí é o que tem uma palavrinha que os psicólogos adoram muito, que é ressignificar, né? Então, o que é ressignificar? É exatamente isso. Eu não gosto de ir na academia. Não, eu vou achar um novo significado para a academia, né? Lá eu posso socializar, lá eu posso fazer network, inclusive. Lá eu posso... eu vou ficar esteticamente mais bonito na hora que eu me olho no espelho. Né? Lá eu vou melhorar minha saúde. Então, ressignificar é achar um novo significado, no caso aqui, para a academia. Né? Eu vou abrir mão dessa... Isso é crença, né? Não gosto de academia, porque lá é chato, porque lá é cansativo. Isso é crença. Eu abro mão disso e vou achar um novo significado para aquilo. Agora, sabe o que é interessante? O maior motivador que o ser humano tem é o medo. É o medo. Então, eu atendo pessoas lá no meu consultório que falam exatamente isso. Não, eu não faço academia e tal. Quando chega uma hora que ele senta na frente do médico, o médico fala assim, cara, você tem 6 meses de vida. Aí ele... Você entendeu? A hora que ele tem um derrame, a hora que ele tem um ataque cardíaco, aí ele vira um atleta. O cara começa a fazer Ironman, ele começa a correr maratona, você entende? O medo é o maior motivador. Então, que a gente possa não chegar nesse ponto. Do medo, dar um tapa na minha nuca e falar, agora vai. Que eu possa ter a maturidade de falar assim, peraí, para não chegar nesse ponto, eu vou então começar a praticar meu esporte 4, 5 vezes por semana, achando um novo significado para aquilo. Sim. Isso é fundamental, né? Quando a gente trabalha isso na nossa mente e faz com que as pessoas possam lidar com essas questões que muitas vezes nos travam, nos bloqueiam. E como lidar, já aproveitar essa oportunidade, Gustavo, e perguntar o seguinte, como lidar quando a esposa fala, você tem que ir para academia, você tem que ir para academia, você não se dedica. Como lidar com isso? E como no caso da esposa ou do esposo que, né, incentiva o companheiro a ir para academia, para que essa pessoa não se frustre caso o companheiro ou a companheira não queira de fato ir para academia e não demonstre isso. Porque isso gera talvez uma frustração para a pessoa, né? Já. Da pessoa que está sendo cobrada pela esposa ou pelo marido, eu volto a falar, né? O medo é o maior motivador. Então, se essa esposa fala assim, se você não for para academia eu vou te deixar, isso pode ser um grande motivador, né? A gente fala brincando, mas é verdade. Se a pessoa tiver um motivo forte o suficiente, ela vai praticar esporte. Agora, para o outro lado dessa história, para aquela pessoa que cobra, né, que para não se frustrar, o que eu digo é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para não projetar na minha companheira aquilo que eu acho que é bom para ela. Você entende? Isso acontece muito nos casais. Então, eu projeto as minhas idealizações, as minhas expectativas, os meus planos na outra pessoa que está comigo no casamento, no namoro, enfim. Isso é péssimo. A gente tem que entender que num relacionamento, a outra pessoa é uma outra pessoa, é um outro universo, no tempo dela, com as ideias dela, e etc, etc, sabe? Então, para essa esposa que quer cobrar o marido para ir para academia, eu diria o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito que chama assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, ok? Então, para essa esposa, vá você para academia, fique bonita, sabe? Consiga lá o seu condicionamento físico, porque esse marido vai ver e falar, opa, tá fazendo bem para ela, então vai fazer bem para mim também, e ele vai. Você entende? Agora, na coisa da imposição, isso é o que acontece muito também nos relacionamentos hoje, essa esposa vira mãe. Vira mãe, entende? Então, quando a esposa vira mãe, o casamento acabou. O que é a mãe? Faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Acabou o casamento. Eles podem ficar juntos mais 50 anos, mas como mãe e filho. Olha, entende? É pesado, hein? Isso acontece muito? Muito, muito. Eu atendo casais também, né? E olha, de todos os casais que eu atendo, eu diria assim que, sei lá, 40%, 50% é problema de comunicação. E aí, quando a gente, na terapia, a gente vai alinhando comunicação, tudo se resolve. E os outros 50% é essa inversão. Então, a esposa vira mãe ou o marido vira pai. E aí é um relacionamento que não existe mais libido. É um relacionamento que não existe mais
conversa, negociação, porque faça isso, faça aquilo. E aí o trabalho nosso na terapia é esse, é mostrar para as pessoas que você, mulher, não é mãe do seu marido, você é esposa. Esposa é parceira, é ombro a ombro. E você, marido, não é pai da sua esposa, você é parceiro. Então, quando você traz essas pessoas de novo para o seu lugar, aí a relação flui numa boa. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E se a gente imaginar que mudando de posição, um resultado pode ser muito mais positivo do que a gente imagina, a gente sem dúvidas faria isso, né? Exatamente. E a gente falando aqui com empreendedores, com empresários, eu vejo isso nas empresas também, sabe, Thiago? Muitas vezes o empresário ali, ele se considera pai dos seus funcionários. Eu atendo muitos casos assim. Não, porque eu tenho que ajudar lá meu funcionário. Não, não. Qual que é o seu lugar? Você é o dono da empresa e o chefe ali, né? Hoje em dia nem se usa mais essa palavra chefe, né? E ali é seu colaborador. Ele presta o serviço, você paga. Ali é uma relação profissional. Quando esse chefe vai para essa posição de pai do seu funcionário ou dos seus funcionários, também é muito difícil. Isso é muito diferente, por exemplo, daquele empresário que tem a satisfação de oferecer benefícios para os seus funcionários. Sim. Isso é ótimo, isso não tem problema nenhum, né? Oferecer uma experiência lá bacana para os seus funcionários no final do ano porque bateram meta, tá tudo certo. Agora, aquele empresário que entende que tem que salvar seus funcionários, ele vai transformar a empresa dele num hospital. Você entende? E ali ele não vai ganhar dinheiro, ele vai quebrar. Porque ele vai ficar socorrendo o funcionário A, socorrendo o funcionário B e resolvendo o problema do funcionário C. Não, não. É aquela coisa de você oferecer, ensinar a pessoa a pescar. Você paga pelo trabalho da pessoa e a pessoa tem os seus próprios problemas e vai resolver seus próprios problemas. Cada um tem os seus problemas para resolver. Gustavo, voltando na depressão, na ansiedade, ela causa depressão? A ansiedade em si? Você sabe que a ansiedade e a depressão, elas são duas irmãs gêmeas, quase siamesas. Então, onde tem ansiedade, é muito comum ter depressão e vice-versa. Tanto é que tem um dos transtornos bem comuns hoje que a psicologia, né, e a psiquiatria consegue identificar, a gente chama de transtorno misto. É o transtorno misto entre ansiedade e depressão. A pessoa oscila nos dois. Então, sim, existe uma relação direta. Quando a pessoa está com ansiedade, principalmente aquela alta, é bem comum nos meses ou nos anos seguintes desenvolver uma depressão e vice-versa. Olha só. Quando a pessoa busca terapia, às vezes ela vai com inúmeros pensamentos, né? O que esse psicólogo, psiquiatra vai falar para mim? Coisa de louco, né? Vai me perguntar, eu não sou louco, por que estão me chamando lá? Eu tenho que fazer terapia, por que eu tenho que fazer terapia? Mas aí a pergunta que é aquela: qual é a abordagem do profissional quando um paciente chega em busca de um tratamento? Qual é a primeira abordagem? Você sabe que nós homens, nós somos muito cabeça dura, né? Então, eu vejo que as mulheres lidam muito bem com isso, em geral, né? Claro que tem as suas exceções. Sim. Mas as mulheres, elas vêm para terapia, assim, super tranquilas. Falam, olha, eu tô com um problema X, tô com um problema Y, né? Só para contextualizar, hoje a maior demanda é ansiedade, de longe, crise de ansiedade. Depois vem depressão e relacionamento, né? Eu acho que essas três demandas são as principais. Ansiedade, depressão e relacionamento ali, casamento, namoro e tal, né? Ciúmes, aquela coisa, possessividade e tal. A relação de dependência e codependência, a gente pode falar disso. Então, veja, as mulheres normalmente vêm com essa postura muito aberta de falar, eu tô aqui, quero ajuda. Tá? Os homens, normalmente, eles procuram terapia quando a corda já tá quase estourando, sabe? Muitos deles conduzidos pela esposa, pela mãe e tal. Muito bem. Como é que a gente, né, eu como profissional, né, e os profissionais de psicologia trabalham nesse caso? Primeiro, Thiago, a gente, obviamente, tem ali um contrato verbal, né, de explicar como é que funciona e tal, mas no primeiro momento é acolhimento. Ouvir a pessoa, né? Ouvir. Então, 1, 2, às vezes 3 sessões, você ouve o cara, sabe? Qual que é a demanda dele, os medos, o que fez ele chegar nesse ponto, né? O que a terapia pode ajudar e tal. A partir dali, a gente determina juntos, o terapeuta e a pessoa ali,
os objetivos da terapia e como nós vamos atingi-los. É claro que a psicologia, em especial a linha que eu sigo, que eu sou pós-graduado, que é a TCC, né, que é Terapia Cognitiva Comportamental, é uma linha bem diretiva nesse sentido, bem objetiva, né? Então, a gente tem ferramentas. O seu problema é ansiedade alta? Então, vamos seguir esse passo a passo. O seu problema é depressão? O seu problema é toque? O seu problema é bipolaridade? Né? Seu problema é... Tem tanta coisa hoje em dia. Então, aí a gente consegue... Então, no primeiro momento é acolhimento, para a pessoa até... Porque tem que haver, Thiago, conexão. Se você vai fazer terapia e não tem conexão com o seu terapeuta, esquece. É melhor nem gastar mais dinheiro com aquilo. Teve conexão, aí a coisa flui bem. Olha, e quanto tempo uma terapia precisa acontecer para que a pessoa ela tenha um despertar assim para como deve seguir a vida? Claro que cada caso é um caso, né? Tem pessoas que eu vejo lá com 3, 4, 5 sessões, a pessoa já consegue ter vários insights, já consegue ter mudanças reais ali na vida. Lembrando que as mudanças acontecem na gente, né? Então não é aquela coisa que meu marido, eu queria que ele mudasse, porque minha empresa... Não. A mudança acontece primeiro na gente. Isso não é papo de livro de autoajuda, não. Isso é real. Eu primeiro mudo a maneira como eu penso, a maneira como eu sinto e principalmente como eu me comporto diante da vida, e a vida vai mudando junto. É muito interessante. Então, cada caso é um caso, mas para eu falar para você um número, um prazo, eu diria para você que na média, a gente está falando aí para ter mudanças reais na vida da pessoa, a gente está falando em 3 meses. Tá? Com sessões semanais ou, em alguns casos, até quinzenais. Com 3 meses, a pessoa já vê uma mudança real na vida dela. Principalmente comportamento, como eu disse, crenças e pensamentos. Como eu interpreto a vida. Porque, Thiago, isso é importante ser dito. Veja, as coisas... Eu falo muito isso para meus pacientes, né? As coisas, elas não são como elas... As coisas em si, veja, as coisas em si não têm valor. Isso é bom, isso é ruim. O que determina se algo é bom ou ruim é aqui dentro. É a maneira como a gente encara aquilo. Eu estou falando de pessoas, acontecimentos, etc. Então, o que vai determinar se algo é bom ou ruim é a maneira como eu interpreto aquilo. Algo que aconteceu, pode acontecer algo aqui agora com a gente, eu posso interpretar isso como muito bom e você como muito ruim, por exemplo. Então, o que eu trabalho muito com meus pacientes é isso, é começar a enxergar a vida, os acontecimentos da vida como aprendizado, né, como a gente disse no início, como grandes oportunidades de aprendizado e como lidar com aquilo de maneira madura. A gente vive hoje uma grande epidemia de imaturidade. A comodidade da vida moderna, eu vejo que faz com que as pessoas fiquem muito imaturas, sabe, Thiago? As pessoas não têm mais tolerância para dor, as pessoas não têm mais tolerância para erro, sabe? E isso não é bom. A gente tem que aprender que o erro é um grande professor. A gente tem que entender que a tristeza faz parte da nossa vida. A cultura de hoje, de redes sociais, leva a gente a entender que a vida é um grande mar de rosas. Um mar de rosas, um clipe de música, onde eu só fico sorrindo. Então eu tenho que viajar, eu tenho que comprar coisas, eu tenho que sorrir. E aí quando essas pessoas, esses jovens, esse adulto, se depara com a tristeza ali na vida real, a pessoa desmorona. Então, acha que a vida dela foi um fracasso. Exatamente. Não é isso. Bom, você disse que durante a terapia insights vão acontecendo e a pessoa vai tendo percepções. Mas o que muda de fato na cabeça da pessoa que faz ela entender que ela estava num caminho que ela não pode mais ir por aquele caminho? Uma das principais ferramentas que a gente usa na terapia, que é fruto da TCC que eu falei, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, é uma técnica que a gente chama de reestruturação cognitiva. Ou seja, eu vou reestruturar meus pensamentos, tá? É como se eu pegasse num filtro, numa máquina de água, eu troco o filtro. Eu tiro aquele filtro sujo e coloco um filtro limpo. Tá. A água vai ser muito mais límpida, enfim. Então, o principal objetivo, respondendo a sua pergunta, é isso: é reestruturar nossos pensamentos de modo que eu consiga entender, encarar a vida de uma maneira madura, sabe? E não acreditar nos meus pensamentos negativos e catastróficos. Esse supercomputadorzinho que a gente tem aqui, que a gente chama de cérebro, ele é muito bom em criar cenários catastróficos, ele é muito bom em levar a gente para lugares ruins, pessimistas, né?
E na terapia, essa reestruturação cognitiva é uma maneira de fazer com que a pessoa aprenda a lidar com esses pensamentos negativos. Muitas das vezes não acreditando neles, questionando esses pensamentos. Isso quando acontece, é uma revolução na vida da pessoa. Porque a gente... Quando ela consegue fazer esse questionamento, por exemplo? Exatamente, porque a gente cresce, o Thiago, imaginando e tendo a ideia errada de que tudo que minha mente produz de pensamento é verdadeiro, é real, e não é. Vai acontecer, exatamente, e não é. Muitos dos nossos pensamentos são lixo. Muitos dos nossos pensamentos são distorcidos, são negativos, são errados. Muitos dos nossos pensamentos estão desconectados da realidade. Então, a reestruturação cognitiva que é feita na terapia é isso, é a pessoa entender que ela saber filtrar. Opa, minha mente gerou aqui um pensamento distorcido, eu vou ignorar isso. Opa, agora minha mente gerou um pensamento produtivo, útil. Então, eu me apego a ele e vou discorrer com esse pensamento. Então, é esse trabalho que a gente faz na terapia. Bom, Gustavo, a gente vai continuar falando porque tem muito mais assunto e a gente vai até falar também essa questão do joguinho que tem sido muito falado, as pessoas têm se perdido nisso. Muitas pessoas, pela compulsividade, né, acabam sendo levadas a danos irreversíveis, muitas vezes, né? Muitas pessoas que tiraram a vida porque gastaram tudo que tinham e mais um pouco ainda para então embarcar nessa estrada sem volta. Mas daqui a pouquinho, porque agora eu tenho um recado para você. Agora eu quero te falar sobre aprendizado. O IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, é uma empresa que proporciona aos seus clientes cursos, treinamentos e consultorias capazes de transformar e até otimizar os resultados. Nossas soluções são inovadoras e de excelência, baseadas em conhecimento técnico, científico e tecnológico, atendendo na plenitude as expectativas dos nossos alunos. Oferecemos diversos cursos de segurança e em nossa plataforma você encontra cursos a partir de R$ 19,90 com certificado. Os nossos consultores e docentes possuem formação específica nas áreas de atuação, além de larga experiência adquirida ao longo de anos no mercado de trabalho. Em nosso sistema, você tem acesso a uma plataforma personalizada, mais de milhares de conteúdos para treinar e desenvolver os colaboradores da sua empresa. Entre em contato através do e-mail contato@ibragesp.com.br. Com certeza, lhe ofereceremos o melhor atendimento. Apresente-nos os problemas que proporcionaremos as melhores soluções. Agora o meu recado é da RG Joias, uma empresa campineira que tem levado elegância, sofisticação, design através da alta joalheria, eternizando momentos especiais como namoro, noivado, casamento, formatura, aniversários, entre outros. Com atendimento humanizado e personalizado, Rodrigo e Viviane Gaspar buscam levar a sua identidade para a peça, fazendo com que ela tenha um significado e valor únicos para você. Conheça o trabalho incrível da RG Joias. Entre no Instagram, @Rodrigo Gaspar Joias, e fique por dentro de todas as novidades. Quando chega a hora de dizer adeus a quem mais amamos, contar com o apoio de uma empresa que compreende a importância e a delicadeza desse momento faz toda a diferença. A Funerária Flamboyant oferece serviços de qualidade e acolhimento para você e sua família. Oferecemos urnas mortuárias, flores para ornamentação, coroa de flores, traslado de até 100 km da matriz, registro de óbito em cartório, remoção do corpo, montagem da sala e muito mais. Na Funerária Flamboyant também realizamos cremação, mais a cerimônia de funeral. Venha nos conhecer e descubra como podemos tornar esse momento de despedida mais tranquilo e significativo. Ligue agora mesmo para 19 3883 1617 ou através do WhatsApp 99428 7703. Estamos aqui para cuidar de você e sua família, com a dedicação e o respeito que vocês merecem. A gente cuida com carinho. Agora eu quero que você conheça o Princípio, um detergente tecnológico e biodegradável que tem revolucionado o agronegócio. Com 12 anos de atuação no agro, o Princípio traz uma resposta definitiva para os problemas de odores, beneficiando a agricultura e a agroindústria.
Nosso detergente é composto por extratos vegetais e biodegradáveis, que não prejudicam o ambiente, nem a sua vida, nem a sua família e também os seus pets. O produto age direto na molécula da gordura, quebrando em bilhões de partículas, dessa forma eliminando o odor e acabando de uma vez por todas com moscas e baratas. A aplicação pode ser feita em pets, bovinos, equinos, aves e suínos, em limpeza geral de casa, caixas de gordura, fossas e tratamento de água. Conheça mais o nosso detergente, que tem revolucionado o agro em nosso país. Acesse agora mesmo o nosso site www.oprincipio.tec.br. Você sabia que neste ano o Hospital Sobrapar Crânio e Face, localizado em Campinas, completa 45 anos de atividade? A unidade é referência no tratamento cirúrgico e multidisciplinar de pacientes com anomalias crânio-faciais e realiza 1.200 cirurgias e mais de 50 mil atendimentos gratuitos por ano. Com uma equipe formada por diversos profissionais da saúde, Sobrapar oferece cuidados especializados e busca constantemente por avanços tecnológicos e pesquisas inovadoras. Além disso, o hospital tem investido na modernização de suas instalações e conta com o apoio da sociedade por meio de contribuições para continuar transformando vidas. Conheça as formas de doação em www.sobrapar.org.br. Eu tenho um recado para você da Bonk Profissional, uma empresa de Campinas que oferece soluções para cozinhas profissionais. A Bonk é especialista quando o assunto é projetos, linhas completas de fornos combinados, mobiliário inox, cocção, refrigeração inox na linha branca, câmaras frias, sistemas de exaustão e móveis de madeira. Tudo para que sua cozinha seja profissional e de alta performance. Se o seu objetivo é potencializar o seu bar ou restaurante, temos tudo o que você precisa para tornar o seu sonho em realidade. Fale agora mesmo com o nosso time, solicite um orçamento através do site www.bonkprofissional.com.br ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 9 3219 4000. Venha para a Bonk Profissional. Conheça a PicPlay, uma empresa que transforma os momentos especiais em lembranças inesquecíveis, seja para eventos corporativos, sociais, festas de aniversários ou de casamentos, com totens e cabines de fotos. A garantia é que seus convidados tenham muita diversão. Oferecemos opções personalizadas de molduras e adereços divertidos. Cada foto se torna uma lembrança única e especial. Além disso, temos a plataforma 360 graus, que permite aos convidados capturarem imagens em diversos ângulos, proporcionando uma experiência imersiva e interativa. E não para por aí. Temos também o Espelho Mágico, uma atração que encanta a todos, e o túnel LED, tão desejado. Na PicPlay sabemos que cada evento é único e merece um serviço excepcional. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender, para atender todas as suas necessidades e garantir que o seu evento seja um sucesso absoluto. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar seus momentos especiais em lembranças inesquecíveis. O nosso Instagram é o @picplay_fotocabine e o telefone é o 19 99138 8620. Muito bem, olha, você reparou que a gente está aqui nesse estúdio todo moderno, estúdio novo aqui do Duca Estúdio Podcast. Olha como é moderno, tem aqui esse nicho, essa prateleira com detalhes. Um estúdio muito legal aqui em Campinas, que com certeza você pode vir gravar os seus podcasts. Aqui tem lugar também para você fazer seus cursos que você pretende lançar em plataformas aí de vendas online. Muito interessante esse novo mercado que você pode entrar, inclusive. Converse aqui, chame o Duca Estúdio Podcast. Aliás, é meu xará, o Thiago. Chama o Duca para conversar e venha fazer o seu podcast aqui no Duca Estúdio Podcast. O estúdio ficou bem bacana, bem moderno. É isso aí, aliás, parabéns, Duca, por esse estúdio que você montou aqui, toda a equipe do Duca Estúdio Podcast. Zanqueta, esse tigrinho tá dando o que falar, não é? As pessoas
têm investido o que tem e até o que não tem. Estão pegando dinheiro com a agiota, estão furtando os parentes, estão se matando depois, porque vê que entraram num beco sem saída, não é? É verdade. Eu já atendi alguns casos, e eu atendo um caso no meu consultório de uma pessoa que perdeu 300 mil reais, mais de 300 mil reais nesse jogo, dinheiro fruto da herança do pai. Hoje essa é uma grande demanda que tem chegado para a gente lá no nosso consultório, pessoas que estão viciadas, porque isso é importante ser dito, Thiago, é um vício. É um vício, o jogo online, ele é um vício assim como droga, álcool, açúcar, etc. Então tem que ser tratado como vício. E como que trata um vício? Pois é. É abstinência, é largando? Uma das maneiras. Mas tem jeito mais fácil? Existe um caminho mais fácil, que é você ir diminuindo o acesso ao objeto do vício. Esse é um caminho. Eu digo sempre para a pessoa, o seu vício é álcool? Não tem álcool em casa. Ah, mas eu não consigo. Então diminua, semana após semana. O seu vício é o cigarro, a mesma coisa, vai diminuindo, mas tem que ter um comprometimento, e na terapia a gente faz, inclusive, tabulando ali, acompanhando semana após semana, quanto que a pessoa consumiu para verificar a diminuição do acesso. No caso dos jogos online, a coisa fica difícil porque a gente está falando de um acesso muito fácil em smartphone. A pessoa com 2, 3 cliques, ela entra no jogo e começa a jogar. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: limite o acesso ao smartphone, não ao jogo. Então, limite o acesso ao smartphone. Determine lá, falar para a pessoa deixar de usar o smartphone é uma utopia, não existe. Mas, hoje em dia, né? Mas eu falo, olha, deixe seu smartphone desligado na gaveta da hora X até a hora Y. E quando você acessar, você vai ter lá tanta mensagem para responder no WhatsApp, tanto e-mail para responder, que você provavelmente não vai ter tempo ali não vai ter tempo hábil para entrar no jogo. O que a minha esposa fez? Ela me disse que estava assim, usando muito as redes sociais e que isso não estava fazendo bem para ela. Ela botou uma meta: eu quero zerar ou diminuir bem o meu tempo de uso. Então ela acessou lá no Instagram, por exemplo, viu lá o tempo de uso nas configurações e ela viu que estava bem alto. Ela falou assim: agora eu quero reduzir isso aqui para... Ela ficou uma semana exercitando isso. E hoje ela tá mais tranquila, porque ela acabava ficando mais agitada em função desse volume de vídeos que você vai só rolando para cima e vai sendo bombardeado com tudo aquilo, né? Então, ela conseguiu dessa maneira, né? Estipulando metas. Isso é muito funcional, ou seja, dá certo, realmente funciona. Determinar uma estratégia. Isso é determinar a estratégia. Então, ou seja, hoje eu vou acessar X, depois de amanhã menos X. Então, quer dizer, tem que se pensar numa estratégia, sim. Aos familiares, especificamente na questão do jogo, eu diria o seguinte: não dê dinheiro. Porque o que acontece muito, Thiago, a pessoa começa a apostar e ela começa a pedir dinheiro para a mãe, dinheiro para o vizinho, para o pai, para o amigo. Cara, empresta R$100 para mim, eu te devolvo. Então, não deem dinheiro para pessoas que vão jogar. Não deem. Ah, Gustavo, mas é difícil falar. Não. É difícil, a vida é difícil. Não dê dinheiro, sabe? E para essas pessoas, além da estratégia, né, de acesso, tem outras questões importantes. Veja bem, que isso funciona para qualquer vício. Primeiro, a pessoa tem que criar outros pontos de interesse. Tá certo? Então, a pessoa tem que começar, por exemplo, a praticar um esporte, tem que desenvolver um hobby, tem que fazer um curso, né? Porque o jogo, isso é importante que se diga, Thiago, o jogo, assim como qualquer vício, por que ele vicia tanto? Porque ele cria picos de prazer na pessoa. Esses jogos, a questão das luzes, das cores, que tem toda uma... não é à toa, tá? Que tem a cor vermelho, amarelo e tal. Tem toda uma psicologia por trás disso também. O tigrinho, que é um bichinho bonitinho, fofinho, então ele não vai me fazer mal, né? Ali tem a promessa de que eu vou ganhar dinheiro, afinal meu influenciador lá no Instagram falou que eu vou ganhar dinheiro. Então, ele dá picos de prazer. Assim como o cigarro, assim como o álcool, o açúcar, dá picos de prazer. E o cérebro, ele adora isso. O cérebro, quando ele pega algo que dá picos de prazer, ele quer aquilo toda hora, todo dia, tá certo? Então, por isso que eu falei para a pessoa precisa criar outros pontos de interesse, para que o cérebro comece a ter prazer com outras coisas. Senão, não adianta. Senão, ele vai ficar lá em abstinência e volta pro jogo depois. Então, vá ter prazer com jogo, vá ter prazer com jogo, desculpa, com esporte, vai ter prazer com academia,
com um curso, com alguma outra coisa. Então não é só a pessoa parar. É a pessoa parar, mas focar em outra coisa. Focar em outra coisa. E em terceiro ponto, né, a gente falou da dificultar o acesso, a gente falou de pontos de interesse. E a outra questão é o seguinte, a pessoa precisa entender o que leva ela a essa compulsão pelo jogo. Existe uma frase que é senso comum na psicologia, que é todo o excesso denota uma falta. Então, se eu tô tendo um excesso de algo na minha vida, tá faltando algo aqui dentro. Tá certo? Então, eu preciso entender por que eu tô recorrendo tanto àquilo. É uma busca, por exemplo, por sucesso? Hoje em dia nós vivemos nessa cultura do sucesso. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ter um carrão, eu tenho que viajar 3 vezes por ano para Dubai, sabe? Eu não quero ter uma carreira para colher frutos dali 10 anos. Não, eu quero sucesso agora. Isso, infelizmente, é a cultura que nós temos hoje em dia. E o jogo promete isso. Fique rico hoje, sabe? Coloque R$100 e saque 50 mil. Então, o jogo ele é muito sedutor por conta disso. Mesmo parecendo mentira, porque é aquela velha história do golpe do bilhete premiado. É. Parece mentira, tem cara de mentira, é mentira, ainda assim eu caio no golpe do bilhete premiado. Então, é bem isso, né? Do cérebro gostar dessa pitadinha de interesse para ele, né? O nosso cérebro, ele é viciado em prazer. É isso que leva, então, a pessoa, às vezes ela tá lá, não vou mexer no tigrinho, mas fica algo martelando nela. Eu preciso... Eu quero ter prazer de novo. O cérebro começa a gritar. É isso que leva a pessoa a voltar pro vício. Voltar pro vício. Continuar, né? Exatamente. O cérebro... Porque pergunta para um viciado em álcool, por exemplo. Ele fala assim, é uma delícia beber. Pro viciado em cigarro, é a mesma coisa. Então, no açúcar, você não tem ideia quantas pessoas que eu atendo, existe uma epidemia silenciosa de vício em açúcar. Você não tem ideia quantas pessoas eu atendo no meu consultório falando, Gustavo, eu tô viciado em açúcar, eu não consigo mais ficar sem chocolate, sem o doce e tal. É ali que eu consigo alívio da ansiedade, é ali que eu consigo o pico do prazer. Então, é isso, a gente precisa entender que... E sabe outra coisa também, Thiago, eu tô falando bastante aqui hoje dessa cultura, né, de redes sociais hoje em dia. Nós vivemos hoje uma cultura hedonista. O que é isso? Prazer. Eu não posso mais ficar triste, eu não posso ficar bravo, eu tenho que ter sorrindo e ter prazer todos os dias, a todo momento. É o hedonismo isso, é a busca pelo prazer, não importa. Não importa se o açúcar vai me fazer mal, não importa se o jogo vai acabar com as minhas finanças, não importa se o cigarro vai me dar câncer lá na frente, eu quero prazer agora. O ser humano está muito focado nisso hoje em dia. Né? As pessoas por isso que a pessoa tem dificuldade de fazer um treino na academia e ver o resultado ali 3, 4 meses no espelho. A pessoa quer agora. Aí ela prefere comprar uma cinta, né, para dar choque no abdômen para tentar emagrecer, né? Ô, Gustavo, mas o vício, se ele é tão rápido para fazer a pessoa buscar aquele vício para satisfazer essa necessidade do cérebro, ele é rápido em fazer a pessoa sentir culpa, sentir remorso por ter feito aquilo, não é? Poxa vida, podia ter evitado jogar o jogo, podia ter, não precisava, né? Aquele sentimento de, puxa vida, parecia tão forte, mas agora, depois de fazer, puxa, era algo irrelevante, dava para ter ficado sem, né? E isso acontece, né? E por que isso acontece? É o remorso que você falou, é a culpa e a vergonha. Tá? As pessoas que vão para esse tipo de vício, elas se deparam depois com a vergonha. Imagina você chegar para sua esposa e falar assim, o dinheiro da nossa viagem eu gastei no jogo. Né? O dinheiro da faculdade das crianças não tem mais porque eu gastei. Isso acontece, tá? Isso não é raro, não. Isso acontece, Thiago, porque essa pessoa que consegue ainda ter o remorso é porque ela ainda está dotada de alguma consciência, o que é ótimo. Ela consegue ver que ela errou, tá certo? Pior seria se a pessoa não tivesse o remorso. Enquanto a pessoa ainda tem o remorso, ainda tem alguma coisa ali para a gente puxar na terapia para fazer a pessoa, enfim, mudar o seu comportamento. Porque existe aquela pessoa que ela mergulha tanto no vício que ela não consegue mais enxergar o quanto que ela está mergulhada naquilo, o quanto que aquilo faz mal para ela. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que fatalmente a família acaba internando. Então, não sei se você sabe, mas existem já hoje, a gente está falando de jogos aqui, já existem hoje grupos chamados JA, que são jogadores anônimos. Olha. Assim como os alcoólicos anônimos e etc. Então, a pessoa, ela
ou ela muda com a ajuda de família e terapia, ou ela vai para esses grupos de apoio, e em último passo é internação. Porque o que é a internação, né? Em clínicas e hospitais, né? Hoje em dia são clínicas. O que são essas comunidades, essas clínicas? É tirar a pessoa, isso é importante ser dito, é tirar a pessoa do seu ambiente. Uma pessoa viciada, ela dificilmente é viciada somente por conta própria. Normalmente ela consegue ter algum tipo de apoio de familiares, de amigos, sabe? Pessoas que passam a mão na cabeça, pessoas que ajudam financeiramente, pessoas que falam, tadinho, vamos lá ajudar. Quando a família interna essa pessoa numa clínica, ela tira ela desse ambiente. Tanto o acesso ao objeto do vício, quanto pessoas que ajudam emocionalmente ou financeiramente, materialmente, entende? Então, esse é o último passo. Muitas pessoas acabam dependendo disso também. Bom, uma das questões que você falou que também faz bastante atendimento é em relação a casais, né? E a gente nem imagina. Mas eu estava vendo uma notícia que acho que 46 ou mais do que isso, eu não me lembro agora, % dos casamentos acabam em divórcio. Sim. É isso mesmo? O número é grandioso. É grande e os números de divórcio têm aumentado cada vez mais. Eu acho, sinceramente, é uma opinião pessoal minha, Thiago, que a instituição casamento, ela vai se tornar cada vez mais rara, sabia? Essa coisa que a gente presenciava nossos pais, nossos avós, aqueles casamentos de 60 anos, aqueles casamentos da vida toda, eles vão se tornar cada vez mais raros. Veja, a gente pode enxergar essa situação de diversas maneiras, né? A gente pode enxergar isso como algo negativo ou até como algo positivo. Você imagina quantas pessoas ficaram nesses casamentos eternos infelizes? Isso é uma realidade. Todo mundo conhece lá aquela avó, aquela tia que foi casada, aquele tio que foi casado a vida inteira e era infeliz no casamento. Mas, isso, então, pensando dessa maneira, é positivo, que hoje em dia as pessoas têm mais iniciativa. As pessoas conseguem falar assim, não, essa relação não tá boa para mim, eu quero separar. Mas a gente também consegue enxergar por outro ângulo, entendendo que as pessoas hoje em dia, e isso é um fato, as pessoas hoje em dia, elas não têm mais a disposição de investir, de fazer dar certo, de investir numa relação. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura do hedonismo, onde eu só quero prazer. Eu quero prazer agora. Eu não quero discutir a relação com a minha esposa e ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano discutindo com ela até a gente se acertar. Não, se não tá dando certo agora, eu largo. Até porque hoje em dia tem aplicativos, eu conheço outra pessoa amanhã. Você entende? As pessoas hoje não estão mais dispostas também a dividir seus momentos. Eu não quero dividir lá o momento que eu estou no meu videogame para ficar ali cozinhando com a minha esposa. Isso é um fato. Eu não quero abrir mão lá da minha... O casamento, eu falo isso para meus pacientes, o casamento, ele os dois têm que ceder um pouco. Tá certo? Para se encontrar no meio do caminho. O cara tem que ceder e abrir mão também da cervejinha dele? Não totalmente, tá? Eu acho que os dois têm que ter vida individual. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Mas não dá pro cara sair de quinta a domingo com os amigos para beber e deixar a esposa em casa, sabe? Então, hoje a instituição casamento, tanto não é à toa que os números de natalidade estão despencando no mundo inteiro. Porque os casamentos estão cada vez menos frequentes, vamos dizer assim, né? Acontecendo menos. E as pessoas estão tendo menos filhos. Não é à toa que hoje a gente tem o fenômeno dos pais de pet. Sim, prefere ser pai de um animal. De animal. Por quê? E eu falo isso, mas eu também tenho as minhas 2 vira-latinhas lá em casa. Mas por quê? Porque é muito mais fácil você ser pai de pet. É muito mais barato. Né? Eu despendo menos energia, sabe? Então, hoje, essa coisa do prazer que eu falo muito aqui é a coisa do mínimo esforço. Pra que eu vou ter filho? Lógico, eu tô falando isso entre aspas, né? Sim. Por que eu vou ter filho se eu posso ter um cachorro em casa que quando eu chego lá faz uma festa tremenda pra mim, eu não preciso pagar um absurdo de escola e etc, entende? Essa é a nossa realidade hoje. Ô Gustavo, pra tudo isso que a gente conversou aqui, tem uma solução, não é? Olha, eu vou puxar a sardinha pro meu lado e vou falar da terapia, né? Obviamente, a terapia ela é um remédio, ela é uma ferramenta, vamos chamar assim, importantíssima pra gente discutir tudo isso que a gente falou aqui. Mas antes de você continuar, eu vou fazer só mais uma pausa porque tem mais um recado para você. O LEAD é um grupo formado por líderes empresariais que reúne executivos dos mais variados setores de atuação
em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos e de governança nas esferas pública e privada. O LEAD é o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil, presente em 5 continentes e com mais de 2 dezenas de frentes de atuação. O grupo conta com unidades regionais e internacionais, com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. Agora eu quero te falar da Aqui Benefícios, uma empresa 100% brasileira que está pronta para fazer parte da sua vida, com uma ampla lista de benefícios e assistências essenciais para você e sua família, com condições imperdíveis. Na Aqui Benefícios você é tratado com profissionalismo, carinho e respeito. Oferecemos 12 benefícios incríveis, incluindo teleconsulta, clubes de descontos, saúde pet, títulos de capitalização e muito mais. Na Aqui Benefícios acreditamos que cuidar de você é cuidar do nosso país, com preços a partir de R$ 19,90 mensais. Não perca tempo. Acesse agora mesmo o nosso site www.aquibenefícios.com.br. Descubra como a Aqui Benefícios pode transformar sua vida para melhor. Esperamos por você. O inglês é considerado o idioma dos negócios. Aprender inglês facilita a comunicação e a interação com pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Na Excelente Global, na Vila Marieta, utilizamos a metodologia japonesa não linear, na qual o aluno pratica intensamente a parte oral, seguindo a evolução natural de aprendizagem, aprendendo primeiramente a ouvir e falar. Aqui o aluno também explora peculiaridades do idioma, adicionando gírias e expressões idiomáticas, enfatizando a velocidade, a fluência e a pronúncia, com preços que cabem no seu bolso. Aqui você aprende de verdade. Entre em contato agora mesmo através do nosso número e venha conhecer a Excelente Global, unidade Vila Marieta em Campinas. A responsável é a Elida Rabelo. Venha e saia bilíngue. Descubra como a música pode transformar a sua vida. Venha conhecer a Toledo Musical, uma empresa familiar que está há mais de 45 anos no mesmo endereço, na Avenida Brasil 1765, no Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Oferecemos os melhores instrumentos musicais e cursos para você se apaixonar pela música. Além disso, a Toledo Musical também possui músicos que fazem a alegria e a emoção para casamentos, cerimônias, festas e eventos especiais. Não perca tempo, escolha quem é referência no setor e tem uma experiência musical inesquecível. Acesse agora mesmo o nosso site www.toledomusical.com.br. A Tour House é uma empresa de soluções em viagens corporativas, eventos e incentivos, fundada em 1990, uma das principais TMCs do Brasil, Travel Management Companies, oferecendo serviços de qualidade na gestão de viagens corporativas, eventos e de incentivos. Atualmente, conta com mais de 350 colaboradores, envolvidos com mais de 300 clientes. É uma empresa que vai além do gerenciamento de viagens, com soluções inovadoras. Sua agenda também inclui a construção de um futuro sustentável. Desde 2007, a Tour House é considerada uma empresa em dia com o planeta em relação ao carbono neutro. Já em 2018, criou um comitê interno de sustentabilidade. Desde então, estimula o engajamento da empresa com uma agenda sustentável. Você sabia que com o passar dos anos, vamos perdendo o esmalte do dente, afetando a coloração, a funcionalidade e a estética? Pois é, diante disso eu te convido a conhecer a Stanley's Smile, localizada na Avenida Antônio Lapa, 528, no Cambuí, em Campinas, onde fazemos avaliação personalizada, simplificamos os processos, contamos com um laboratório próprio, tecnologia 3D de ponta, procedimento minimamente invasivo, garantindo resultados naturais e devolvendo a harmonia perfeita do seu sorriso. E tudo isso por um valor de investimento super acessível, que te trará de volta a autoestima.
Acesse o nosso site e conheça o testemunho de alguns dos nossos pacientes. O nosso Instagram é @stanleys.smile. Unidades em Campinas e no Alphaville, em São Paulo. Muito bem, voltamos aqui. Olha, Zanqueta, você estava falando sobre a solução. Então, a terapia realmente ela ajuda muito. Você tem uma noção de quantos % de pessoas que procuram a terapia elas saem de fato mudadas, transformadas? Olha, não existe um número que eu possa passar aqui para você hoje, né? Um estudo científico que mostre a efetividade da terapia. O que existe é a observação, né? A terapia ela ganhou uma força tremenda depois da pandemia. A verdade é isso. A verdade é essa. Quando começa a terapia, quando começa a pandemia, a terapia assume uma posição muito importante. As pessoas começam a procurar cada vez mais terapia para lidar com a sua ansiedade, a sua depressão, medo e etc. Toda aquela insegurança da pandemia. E hoje a terapia se mantém, né, com essa credibilidade diante da sociedade das pessoas. De fato, eu sou psicólogo, então obviamente que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas a terapia, quem já fez sabe do que eu estou falando aqui, a terapia é um espaço muito bacana de autoconhecimento, sabe? É um espaço onde a pessoa vai conseguir se escutar, onde a pessoa vai conseguir entender, organizar seus pensamentos, para conseguir tomar decisões mais assertivas. Então, obviamente, eu recomendo para que todo mundo faça terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Muito bem. Um cafezinho resolve, às vezes? Ah, com certeza. Você gosta de café? Sou muito fã de café. Então, você sabe que tem um presente aqui para Opa, você. que beleza. Do Café Canecão. Café Canecão, que é uma indústria campineira, 62 anos, Legal. aqui na cidade de Campinas, com cafés especiais, cafés gourmetizados. Eles também têm cafés encapsulados. Muito legal. Eles fazem com muita qualidade, muitos produtos com qualidade. Tem o selo ABIC também, que é o selo da Associação Brasileira da Indústria de Café, que avalia justamente a qualidade e a pureza do grão do café. Muito então, legal. realmente, o Café Canecão está aqui em Campinas, ali na região do São Bernardo, e perfuma todo o bairro. Não sei se você já passou lá perto. Uma delícia, uma delícia. Você passa ali por perto, você sente aquele aroma de café gostoso. Até quem não gosta de café, passa ali se deliciando só com o aroma do café. É muito obrigado. bom. O café é uma bebida brasileiríssima, né? É verdade. Quem não gosta de café, eu já desconfio, viu? já fica com o pé atrás, né? Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que te agradeço aqui por esse tempo que você abriu na sua agenda para vir aqui no podcast do Poder e Negócio, conversar com a gente, falar sobre temas tão importantes que ajudam, né, as pessoas no dia a dia delas a mudarem o estilo de vida, a mudarem o que está dando problema, a mudarem o que está afetando elas, afetando a vida delas, na empresa, no trabalho, em casa, com a família, e dessa forma deslanchar. É isso aí. Eu fiquei muito feliz com o convite, espero ter contribuído. E, por favor, conte comigo aí. Sempre que me chamar, eu vou estar pronto. Para te achar, como que é? Bom, eu acho que as pessoas podem... acho que o mais fácil é o Instagram, né? @GustavoZanqueta.psi. Gustavo Zanqueta é com CH, Zancheta, né? @GustavoZancheta, com T só, .psi. PSI, de psicólogo. E aí basta te seguir e buscar ali quem quiser uma terapia ou se consultar com você. Claro. Basta te procurar Estou aí. à disposição. E tá sempre aí na televisão também, né? Fazendo participações, dando entrevistas, uma fonte relevante da nossa região. De Campinas mesmo? Sou de Campinas. Muito legal. Então, obrigado, viu? Obrigado, Thiago. E você aí, muito obrigado pela companhia nesse podcast, nesse mais episódio aqui dessa temporada, uma temporada de sucesso desse programa que começou na TV, se mantém na TV e agora está também aqui no digital, no YouTube e também nas outras plataformas de streaming, levando para você esse conteúdo todo importante, relevante, de graça, que você pode consumir, assistir em qualquer momento aí da sua vida. Então, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do Poder e Negócios no YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
E agora eu quero te convidar a conhecer a Biconte Contabilidade Digital. Elton Horvat está por aqui para falar um pouco desse verdadeiro hub de negócios. São empresas para resolver várias dores, várias necessidades por aí, não é, Elton? Com certeza, Thiago. É solucionar tudo que o empresário precisa, desde o momento que ele tem lá o plano de negócio para estruturar ali a ideia dele, né, de começar a empreender. E tudo de maneira digital. 100%. 100%, quando a gente fala digital, é tirar um pouco do preconceito, né, do digital, mas é tirar as burocracias de papel, de e-mail, daquela comunicação travada. Então, a gente facilita isso através da tecnologia, de automações, de aplicativos, né, para facilitar aí a comunicação entre o contador e o cliente. Agora, existem muitos MEIs. E os MEIs, às vezes, enfrentam dificuldades, problemas, mas você tem uma solução exclusiva para quem é MEI também. Exatamente. A Mr. MEI, ela surge, né, para a gente fazer com que o MEI ele comece ali o empreendedorismo, né, através ali de uma obtenção de um CNPJ como microempreendedor individual. E a gente facilita esse processo, né, escolhendo para ele ali o código de atuação correto. A abertura para o MEI 100% gratuita, não? Então a gente já faz essa abertura para ele 100% gratuita, fazendo com que ele, né, comece no negócio de forma correta, né? A gente dá as dicas ali de como ele atuar no mercado, né? E dá os próximos passos, né? Porque o MEI, às vezes, ele não sabe, né, que a partir do momento que ele se formaliza como MEI, ele tem agora as obrigações de fazer o recolhimento ali do seu imposto, né? De ter que emitir nota quando ele presta serviço para empresas, né? De ter que emitir nota quando ele vende em algum marketplace, como Mercado Livre e qualquer outro, né? Hoje ele exige a emissão da nota fiscal e a gente dá esses primeiros passos para o MEI para que ele não tenha nenhuma dificuldade no futuro. Para contratar o seu serviço, como faz? www.biconte.com.br ou mrmei.com.br e as nossas redes sociais, Biconte ou Mr. MEI. Com certeza um time todo preparado. Com certeza. Para atender as soluções. E lógico, né? A gente, para abastecer esse grupo, né, tem a BeFi Hub, que a gente facilita também na obtenção de domicílio fiscal, registro de marcas e patentes, a parte de certificado digital. O certificado digital é um facilitador, Thiago, para que o MEI não precise, até na abertura, né, de um CNPJ ou de uma empresa, não precise ter que imprimir documentos para levar na junta comercial. Então, a gente facilita a assinatura eletrônica de qualquer documento, né, para um empreendedor. Então, certificado digital, emissão de notas fiscais, aplicativo para a gestão da empresa, né? Então, tudo isso a gente facilita através da BeFi Hub, que é a nossa empresa aí que fecha, né, a engrenagem para a gente poder dar todo o suporte necessário para qualquer empreendedor.